Aqui está o gráfico resultante da simulação que foi realizada usando os valores da seção de dados referente ao projeto fictício ACLA. 1. Título do gráfico. 2. Eixo que conta o número de ocorrências dos valores totais dos riscos em cada intervalo de valores em que, arbitrariamente, dividiu-se os valores possíveis do risco do projeto. Como o risco pode assumir valores entre 0 e o valor máximo, célula G6, esse intervalo foi dividido em 100 segmentos iguais. A cada segmento foi atribuído um contador que totaliza a quantidade de ocorrências de valores das iterações em cada segmento durante a simulação. O histograma 7 é gerado a partir destes contadores. 3. Este é o eixo que exprime os valores dos segmentos mencionados referentes ao histograma 7. 4. Eixo que mostra os valores percentuais acumulados das iterações referentes à curva 8. 5. Valor máximo do risco, célula G6. 6. Percentual máximo de iterações em que ocorreu algum dos riscos. Deve-se notar que o valor acumulado não inclui as iterações em que nenhum risco ocorreu. Isto foi intencional, pois em muitos casos a inclusão dessas iterações resultaria num pico de ocorrências na origem do eixo das abscissas, o que leva o histograma de ocorrências a achatar-se e confundir-se com este eixo, tornando-se quase imperceptível. 7. Histograma de ocorrências. Como já dito, o intervalo entre 0 e o valor da célula G6 foi dividido em 100 segmentos iguais e ao longo da simulação foram acumulados os números de vezes que o resultado da iteração pertencia a cada segmento. Com isso, é gerado o histograma, linhas verticais no gráfico. 8. Curva acumulada das ocorrências. O valor do contador de cada segmento é somado ao valor dos contadores dos segmentos anteriores à esquerda ao longo do eixo horizontal para gerar a função de distribuição acumulada. O valor pessimista, 17 no slide anterior, é obtido por interpolação e significa o valor da abscissa que corresponde ao percentual do intervalo de confiança na curva acumulada das ocorrências. O mesmo raciocínio é válido para o valor otimista. Realizadas as simulações, é a hora de desenvolver as respostas, estimar as novas probabilidades e novos impactos de cada risco. A equipe do projeto precisa trabalhar na busca de iniciativas que levem o projeto a um patamar mais propício ao seu sucesso. Precisam discutir cada risco e entender o que pode ser feito para afetá-los de forma favorável ao projeto. Usar técnicas, inteligência, experiência e conhecimentos, dentro e fora da equipe, para descobrir as melhores maneiras de tratar cada risco, gerar alternativas e escolher a melhor ou as melhores. Os livros-textos indicam práticas como brainstorming, técnicas Delphi, árvore de decisão, etc., como úteis nesta atividade. A folha de detalhes e respostas possui muitas colunas. Vamos mostrá-las em 2 estágios. 1. O texto à esquerda identifica que estamos na seção de desenvolvimento das respostas às ameaças. 2. Quando se clica no botão à esquerda, a ferramenta passa para a seção de detalhamento das respostas às oportunidades. 3. Estes 2 valores vêm das folhas de simulação correspondentes. 4. Nesta coluna estão elencadas as causas raiz número 1 para cada risco. 5. Para as causas raiz número 1 são desenvolvidas as propostas de respostas número 1. Para cada resposta é preciso definir 3 itens: iniciativa, estratégia a ser utilizada e custo. 6. A iniciativa é uma ação que, se tomada, afeta a ameaça ou o risco de modo geral, no sentido de aumentar a chance de sucesso do projeto. 7. Para escolher a estratégia a ser usada, clica-se na célula da coluna Estratégia correspondente ao risco em pauta. Esta mensagem é mostrada. 8. Clica-se então na ponta da seta. Esta ação exibe a lista de possíveis estratégias para o risco e então seleciona-se a estratégia apropriada à iniciativa definida. 9. O custo é o terceiro atributo da proposta. A equipe do projeto deve estimar o custo para cada iniciativa. A comparação deste custo com o benefício que a iniciativa trará ao risco associado determinará sua viabilidade. 10. O mesmo procedimento é seguido para as causas raiz número 2 e para as causas raiz número 3, se existirem. Esta segunda parte da folha Detalhes e Resposta repete as 5 primeiras colunas do slide anterior e apresenta 4 colunas referentes à causa raiz 3. Estas passam pelo mesmo procedimento que as causas anteriores. 1. As células abaixo do cabeçalho custo total das respostas a cada ameaça referem-se à soma dos custos de cada iniciativa. O mesmo ocorre para a seção referente às oportunidades. 2.
As duas células à direita mostram os valores totais dos custos das respostas a todas as ameaças e a todas as oportunidades. 3. Um dos resultados das iniciativas pode ser uma redução na probabilidade estimada para as ameaças. 4, 5 e 6. Novas estimativas são geradas para os valores min, moda e max ou único, no sentido de reduzir o impacto para as ameaças. 7. Esta coluna contém as novas distribuições padrão depois das respostas ao risco. O mesmo procedimento é seguido para as oportunidades, lembrando-se que deve-se trocar ameaça por oportunidade, redução por aumento e reduzir por aumentar. Depois de elaborar as respostas aos riscos e determinar os novos valores da probabilidade e do impacto de cada um, preenchendo a folha Detalhes Respostas, a equipe do projeto deve ativar as folhas Sim a meia depois e Sim oporte depois e executar a nova simulação. Os valores e gráficos dessa nova simulação devem ser analisados, a simulação, se for o caso, reexecutada para refletir decisões de mudanças nas distribuições ou novos cenários. Encerradas as simulações das ameaças e oportunidades, a equipe deve discutir a necessidade de contingência e estimar seus valores. O gerente do projeto deve então mostrar o resultado ao patrocinador para a sua decisão. Agora que os riscos foram tratados, surgem as perguntas. Para que contingências? Para que reservas? Bem, as contingências existem para que a gerência do projeto possa dispor de recursos para eventuais variações de custo fora do seu controle na implementação das iniciativas e para o caso da ocorrência de ameaças residuais. 2. O botão ao lado direito conduz a um texto que busca esclarecer melhor os conceitos de contingência e reserva. 3. No projeto ACLA, a equipe analisou os valores de pior caso pessimista do projeto, antes e depois das respostas, e os riscos residuais e decidiu gerar uma proposta de contingência para cada um. 4. O valor das contingências é somado e normalmente sua administração é delegada ao gerente do projeto. 5. O patrocinador pensa sobre sua experiência e o ambiente macro em que o projeto se insere. Discute com os stakeholders e estabelece um valor de reserva razoável como proteção contra os desconhecidos inimagináveis. Tradução livre para unknown unknowns. O que é isso? Uma frase de Einstein dá uma boa ideia. Eu não me preocupo com as coisas que eu sei que não sei. Eu só me preocupo com as coisas que eu não sei que não sei. Pois as coisas que eu sei que não sei são fáceis. É só procurar que eu vou saber. Mas as coisas que eu não sei que não sei, não tenho nem por onde começar. Estes são riscos que, a despeito de toda análise e cuidado da equipe do projeto, não serão descobertos. São imprevistos e imprevisíveis. O patrocinador deve se prevenir contra esses riscos ocultos. A vantagem é que, se antes o melhor que se podia fazer era reservar recursos cegamente, 10 ou 20% para cobrir tudo, agora o valor dos riscos tratados foi expurgado das reservas. Outra possibilidade para se estimar a contingência é considerar que o valor esperado das ameaças depois das respostas é um bom valor para a contingência. Isso implica em assumir que nenhuma oportunidade vai ocorrer, que as ameaças vão ocorrer pelo seu valor esperado total depois das respostas. Uma terceira alternativa seria usar como contingência a diferença entre o valor pessimista e o valor esperado do projeto depois das respostas. A quarta possibilidade, usar o valor máximo das ameaças depois das respostas, deveria ser considerada apenas em projetos nos quais a falha ou interrupção representassem impactos inaceitáveis para a organização. Não há uma fórmula matemática para as contingências e muito menos para as reservas. A contingência é negociada pelo gerente do projeto com o patrocinador. A reserva é responsabilidade do patrocinador. Esta folha sumariza de uma forma didática os resultados dos trabalhos realizados. Ela se estende para baixo e o próximo slide mostra sua segunda parte. Parte esquerda do slide mostra a situação do projeto antes da resposta. 2. A parte direita do slide mostra a situação do projeto depois das respostas. Estaremos usando uma só numeração para cada linha do quadro. O usuário deve lembrar-se que cada número se refere aos dois lados do quadro. 3. O valor acima faz a ponte entre o valor base original do projeto e o valor base depois das respostas. 4. O valor base depois das respostas precisa incluir o custo das respostas, pois esse custo fará parte do valor inicial do projeto se forem implementadas as iniciativas recomendadas pela análise quantitativa. 5.
o valor esperado dos riscos, ou seja, a soma do valor esperado das ameaças com o valor esperado das oportunidades. No caso mostrado, o valor que antes da resposta era um custo adicional ao projeto transformou-se numa economia. 6. Valor esperado do projeto. A soma do valor base do projeto com o valor esperado dos riscos fornece o valor esperado do projeto com riscos. O comentário na célula depois das respostas reza: se o fundo desta célula ficar amarelo, significa que o projeto ficou pior depois das respostas. Se este comentário aparecer, será necessário reavaliar as iniciativas e seu custo e tomar ações para corrigir alguma impropriedade. 7. Valor otimista das oportunidades. Novamente, depois das respostas, o valor otimista ficou mais favorável ao projeto. 8. Valor otimista do projeto. Este é o valor da soma do valor base do projeto com o valor otimista das oportunidades. Note que novamente a célula do lado direito exibe o triângulo vermelho no seu canto superior direito, que indica comentário. 9. Valor pessimista das ameaças. Pode-se de novo notar que o valor depois das respostas tornou-se mais favorável ao projeto. 10. Valor pessimista do projeto. Soma do valor pessimista das ameaças com o valor base do projeto. Célula direita tem comentário. 11. Valor máximo das oportunidades. Novamente, depois da resposta, este valor é mais favorável ao projeto. 12. Valor de melhor caso do projeto. Valem as mesmas observações feitas para o valor otimista do projeto. 13. Valor máximo das ameaças. Repete-se as mesmas observações sobre a favorabilidade do valor depois das respostas. 14. Valor de pior caso do projeto. São válidas as observações anteriores. 15. Estas observações são importantes, especialmente a última, que pode ser decisiva para a continuidade do projeto. É claro que antes da análise quantitativa do projeto, os key stakeholders não tinham uma visão tão clara dos valores dos riscos envolvidos. Esta nova visão tem um valor especial para eles. Lhes dá a oportunidade de entenderem o risco financeiro do projeto. Este risco, junto com a análise do risco do cronograma do projeto, embasará uma decisão sobre ele. 16. Total das reservas. Este valor será usado pelo patrocinador na decisão de continuar ou não o projeto. A parte de baixo da folha resumo apresenta uma visualização da evolução dos diversos valores elaborados para o projeto durante a análise quantitativa dos seus riscos. 1. Aqui está a evolução gráfica. Na parte inferior do gráfico, abaixo do eixo das abscissas, encontram-se os valores das ameaças e acima deste eixo o das oportunidades. 2. A tabela exibe os valores utilizados para construir os gráficos. 3. O gerente do projeto deve sumarizar aqui suas percepções sobre o projeto antes das respostas. 4. Aqui, o gerente do projeto coloca suas conclusões e recomendações aos key stakeholders. Agora podemos sugerir algumas conclusões. A. O projeto, depois das respostas, apresenta-se com maior viabilidade do que o projeto inicial. Para este projeto fictício, o valor de pior caso depois das respostas é cerca de 16% menor do que o valor de pior caso original. B. O patrocinador poderia delegar ao gerente do projeto a administração do custo entre os valores pessimista e otimista do projeto, bem como o uso das reservas contingenciais para atingir este objetivo. C. Antes do trabalho de análise quantitativa, o valor total da reserva seria normalmente estimado entre 10% e 20% do valor base original do projeto. Depois das respostas, o patrocinador poderia se guiar pela diferença entre o valor pessimista e o valor de pior caso do projeto para estabelecer a reserva gerencial. Ele poderia também fazer uma simulação com o intervalo de confiança em, por exemplo, 98%, e a diferença entre o valor pessimista a 90% e o valor pessimista a 98% poderia ser usado pelo patrocinador como um dos componentes do valor da reserva gerencial. O patrocinador teria então que usar sua experiência e conhecimentos para determinar o valor a ser adicionado a este para compor a reserva gerencial. No projeto fictício Aquila, o patrocinador decidiu fixar sua reserva gerencial em R$50 mil e o total das reservas ficou em R$ 86.675. Comparação gráfica das distribuições. 1. A comparação gráfica entre as distribuições das ameaças antes e depois das respostas expõe o comportamento esperado da distribuição depois do tratamento quantitativo. Como se pode ver, a distribuição apresenta muito mais iterações em que nenhuma ameaça ocorre, explicitada pela diferença entre as porcentagens máximas atingidas em suas respectivas curvas. Antes das respostas, em quase 100% das iterações ocorreu alguma ameaça. Já depois, em apenas 50% delas, ocorreu alguma ameaça. 2. No caso das oportunidades, a comparação gráfica mostra um comportamento exatamente inverso. Inicialmente, em pouco mais de 20% das iterações ocorreu alguma oportunidade. Porém, depois das respostas, em quase 100% das iterações, ocorreu alguma oportunidade.